Fala Fogão, 21 de dezembro, está começando a segunda edição do Radar Alvinegro. E eu quero comentar aqui para você 3 informações muito importantes a respeito do Glorioso. A primeira delas é que a Volt, de fato, deve ser a nova fornecedora de material esportivo. Enquanto eu gravo esse vídeo, o Botafogo ainda não confirmou oficialmente, mas é a informação que está circulando. Quero comentar aqui também uma declaração que João Moreira Salles deu no último episódio de Acesso Total. Uma declaração a respeito do CT do Espaço Lonier que nos ajuda a entender, ou começar a entender, por que até hoje a coisa não avançou por lá. Para encerrar, quero comentar aqui os possíveis moldes de uma eventual negociação entre Botafogo e Corinthians em relação a Canu, que pode se transferir de repente para a equipe paulista. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, te passar uma informação importante. A partir de agora, todas as lives que a gente fizer aqui no canal, toda terça, quinta e domingo às 10 da noite, inclusive logo mais eu te espero aqui no Fala Fogão para essa resenha gloriosa, no dia seguinte vai ficar disponível no Spotify em formato de podcast. Então, se eventualmente você não conseguir acompanhar as resenhas que a gente faz aqui no YouTube, você também pode conferir o conteúdo lá no Spotify. É mais uma alternativa para você sempre estar muito bem atualizado a respeito do Glorioso. Inclusive, a última live que a gente fez aqui, falando sobre a entrevista do Jorge Braga ao programa Grande Círculo, o episódio já está disponível lá no Spotify. Basta você acessar o aplicativo e buscar Fala Fogão, que você vai encontrar a nossa conta por lá, o episódio que já está disponível. Além disso, siga o Twitter e o Instagram do Fala Fogão. O arroba tá aparecendo aqui na tela. Se inscreva aqui no canal para que a gente possa também alcançar a marca dos 12 mil inscritos. No primeiro semestre de 2022, rumo aos 20 mil. Já é realidade. E com a ajuda de vocês, a gente vai chegar lá. Peço por gentileza que você deixe o seu like. Isso ajuda a trazer mais botafoguenses aqui pro canal do Fala Fogão, certo? Dito isso, vamos em frente para que a gente possa falar aqui em primeiro lugar a respeito desse interesse do Corinthians no zagueiro Canu. A informação do jornalista Jorge Nicola, eu sei que tem muito torcedor que fica naquela bronca, Pô, o Nicola erra pra caramba, mas ultimamente em relação ao Botafogo, ele tá bem ativo. Foi ele que trouxe em primeira mão essa informação do Corinthians interessado no Canu, aí depois veio a questão aí de que o Canu não estava interessado em renovar o contrato e tudo mais, e agora o Nicola também falou com o Pedro Mesquita, que é o chefe de investimentos da XP, que está buscando investidor pro Botafogo. Então ele tá bem ativo e as últimas informações ele tá acertando. Então o Nicola traz mais uma informação envolvendo essa equação, Corinthians, Botafogo, Canu. Seria, na verdade, os possíveis moldes de uma negociação. Segundo o jornalista, o Corinthians pode apresentar ao Botafogo uma proposta da seguinte maneira: quantia em dinheiro, mais algum jogador por empréstimo ou em definitivo, de repente 2 jogadores chegando aí ao Botafogo, e também a quitação de uma dívida que o Botafogo tem com o Corinthians, envolvendo as contratações do lateral esquerdo Moisés, do volante Jean e do zagueiro Iago. Infelizmente, o Botafogo tem uma dívida aí na casa dos 2 milhões de reais envolvendo a contratação desses jogadores. Então a proposta do Corinthians pode ser nesse formato. Agora, é aquela história, a gente sabe que o Botafogo eventualmente vai ter que vender o zagueiro. Porque o Canu, se não quer renovar, daqui a 6 meses ele vai poder assinar um pré-contrato. E perder mais um jogador da nossa base de graça, meu amigo, não dá, cara. Eu, se fosse dirigente do Botafogo, sendo muito honesto, eu ia chegar agora, nessa janela agora que começa, e vender o Canu. Ia buscar uma boa oferta pro Botafogo e vender o jogador, cara. Porque, infelizmente, a gente não pode simplesmente ficar naquela. Canu, vai renovar? Ah, vamos ver. Pra chegar na boca do gol e perder de graça. Não dá pra acontecer isso, entendeu? O Botafogo tem que fazer dinheiro. E se o zagueiro não quer mais permanecer no Botafogo, e é um direito dele, sempre lembrando isso, é um direito do jogador chegar e falar, não, no final do meu contrato, lá no fim de 2022, eu não vou renovar. A gente nunca pode ficar com essa de que é obrigação do cara renovar, porque ele veio da nossa base. Não existe obrigação. Não existe obrigação. Paixão quem tem, somos nós. Não tem obrigação. Aqui é futebol, aqui é negócio. Então se o cara fala, não quero renovar no fim do meu contrato, faz negócio com ele. Vende o cara, arruma dinheiro. E o Corinthians surgiu com essa proposta. Agora, será que vai ser a única oferta pelo zagueiro? Acredito que não. Então o Botafogo vai ter que avaliar. Negocia com o Corinthians ou espera alguma outra oferta? Ou então pede para o empresário do jogador buscar uma outra situação, de repente para o exterior. São possibilidades. Sempre lembrando que o Cruz Azul do México já demonstrou interesse no futebol do Canu. Então, de repente, tem outros times aí, talvez na Liga Norte-Americana, talvez no mercado asiático, que possam olhar para o zagueiro e falar, pô, tá aí, é um bom jogador, quero aqui no meu elenco. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas, ao que tudo indica, o Canu não vai permanecer no Botafogo. Se eu tivesse que apostar agora as minhas fichas, eu diria, o Canu não vai permanecer no Botafogo, vai ser negociado. Um outro ponto que eu quero comentar aqui, Fogão, é a declaração do João Moreira Salles a respeito do CT do Espaço Lonier.
Uma declaração que nos ajuda a entender por que as coisas não foram tocadas, né? Por que a gente não conseguiu avançar em relação a essa questão. Todo mundo já sabe que o Espaço Lonier vai ser o CT da base, isso já está bem evidente. É desejo dos irmãos Moreira Salles que o Botafogo tenha uma estrutura de primeiro nível para sua base. E isso, obviamente, é pensando também lá na frente, porque se o Botafogo passa a ter uma estrutura de primeiro nível para a base, a gente consegue atrair mais talentos, jogadores de fato que podem fazer a diferença dentro de campo e também fora dele. Até porque, vale lembrar, o Botafogo conseguindo investidor, equalizando as suas dívidas, não existe mais justificativa para você chegar e vender jogador a preço de banana. Não existe. Por que o Botafogo faz isso ainda hoje? Porque o Botafogo fica assim, cara, preciso de dinheiro para fechar as contas do ano. Preciso de dinheiro para pagar a próxima folha salarial. E aí quando você vive nessa corda bamba, qualquer oferta que chegue, você vai falar, pô, isso me ajuda a pagar uma folha. Isso me ajuda a pagar meia folha para completar o que eu já tenho. Tá entendendo? Então é uma situação muito complicada. Agora, com a chegada de um investidor e a base forte, esquece. Uma base com uma boa estrutura, com uma escola de referência, conforme é o desejo dos irmãos Moreira Salles, vai possibilitar o Botafogo ter retorno técnico e financeiro. Porque a gente vai poder passar a revelar jogadores, de repente, de ataque, que vão ser futuros craques mundiais, por que não? Porque o Botafogo vai ter estrutura para isso. O Botafogo vai ter estrutura para receber um garoto que vem lá do Nordeste, que vem do sul do país. Hoje a nossa prospecção, normalmente, ela é muito restrita, porque a nossa estrutura para a base ela é muito limitada. Agora, com o CT no Espaço Lonier, com tudo certinho, aí não. E segundo o João Moreira Salles, por que até hoje a coisa não foi para frente? Porque lá atrás, com outros dirigentes, não tem nada a ver com o Jorge Braga, do Césio Melo, outros dirigentes, a sensação que os Moreira Salles tiveram é que aquilo que fosse feito no Lonier em relação à melhora da estrutura, o pouco que fosse feito, seria utilizado pelo profissional e a base ficaria com a xepa. E os Moreira Salles não concordam com essa visão. Tanto é que lá em 2017, eles já falavam o futuro CT da base. E a diretoria do Botafogo na época pensava por um caminho distinto. Então a gente teve esse descompasso em relação à ideia do Botafogo e em relação àquilo que os Moreira Salles, donos do dinheiro, esse é um ponto importante, pensavam a respeito do centro de treinamento. Então é uma declaração interessante que nos ajuda a entender por que até hoje a gente não conseguiu avançar em relação a isso. Mas uma vez que essa definição de CT da base já está concluída, o do Césio Melo acredita que no espaço de 18 meses a gente pode ter o novo CT da base operando, tudo certinho. Vamos aguardar, talvez em 2023 a base do Botafogo tenha uma estrutura condizente com a nossa grandeza. Aí você vai perguntar, e o profissional? O Botafogo aposta no território alvinegro, né? Aposta na sua torcida para tirar o território alvinegro do papel lá no estádio Newton Santos. Mas infelizmente o projeto está estagnado. A gente mal passou de R$270 mil em mais de um mês de arrecadação. As contribuições, inclusive, estão andando em passo de formiga. Tá realmente muito ruim. E eu te peço, Fogão, de coração, se você ainda não contribuiu e tem capacidade de contribuir, contribua. Fale com todos os botafoguenses que você puder falar, porque a gente precisa tirar esse projeto do papel. De fato, precisamos tirar esse projeto do papel. Ainda mais agora, com a concessão do estádio Newton Santos sendo ampliada, né, até 2055 aí. Então, assim, a gente precisa tirar esse projeto do papel. Essa aqui é uma grande realidade. Para fechar, Fogão, quero falar aqui com você a respeito da Volt como fornecedora de material esportivo do Botafogo. A gente sabia, né, que tinha Volt e Capa disputando para poder ganhar essa concorrência, digamos assim, para poder vestir o Botafogo em 2022. E ao que tudo indica, segundo as informações, a Volt teve uma proposta mais interessante. São R$3.700.000 que o Botafogo vai receber, mais royalties. Então assim, a gente vai ter de fato uma proposta financeiramente que vai nos ajudar a fechar as contas do ano e começar essa questão do planejamento para a próxima temporada em relação a contratações. Porque uma coisa que está brecando o Botafogo nesse momento para contratar jogador é a parte financeira. O Jorge Braga, nitidamente, ele quer fechar as contas de 2021, honrar com os compromissos com todos os funcionários, jogadores, comissão técnica que trabalharam no Botafogo em 2021. Ele quer honrar esses compromissos e ele não está errado. Ele não está errado. O Botafogo antigamente deixava atrasar, não pagava e o jogador então tinha que buscar o seu direito na justiça. O Jorge Braga trabalha de uma maneira diferente, trabalha da maneira correta. Então a gente conseguir fechar com a Volt um contrato que é vantajoso financeiramente é um ponto muito positivo. Eu sei que tem muito torcedor que fica reticente, pô, mas é a Volt, não sei o que, tá. Sempre é importante lembrar, quem desenha os uniformes é a equipe do Botafogo. Se você gostou dessa camisa, da branca, da preta, da azul, todos os uniformes do Botafogo nessa temporada de 2021, saiba que quem desenhou foi a equipe do Botafogo. A assinatura da capa e tal, né, que fica aqui e tal, a marca da capa, mas quem desenhou, quem criou o design da camisa foi a equipe do Botafogo. E a mesma coisa vai acontecer na próxima temporada.
Então o Botafogo nesse momento ele tem que pesar, tem que ter a parte financeira, que é o que a Volt está oferecendo. A Volt quer fazer do Botafogo o carro-chefe da empresa, porque a marca Botafogo vai ser a mais importante no portfólio da empresa, e eles inclusive têm planos ambiciosos para os próximos 5 anos. Querem se tornar a principal fornecedora de material esportivo nacional. E o Botafogo, para isso, obviamente, vai ajudar a empresa a alavancar sua marca, seu reconhecimento de marca e tudo mais. Então o Botafogo, logicamente, vai estabelecer tudo em contrato, né? Todos aqueles parâmetros que a Volt tem que atender para atender bem o torcedor botafoguense. O design da camisa, quem vai criar é a própria equipe do Botafogo, e a gente só tem que ficar de olho, então, em relação à qualidade da camisa, que é uma coisa que, sinceramente, só vai dar para saber quando tiver com a camisa em mãos. Enquanto a gente não tiver, é só a gente especular. Ah, porque a camisa do time tal é assim, a camisa do time tal é assado. Sinceramente, a gente tem que aguardar para ver como é que vai ser a do Botafogo. Que a Volt tenha sucesso no Botafogo e que nos ajude a crescer em 2022. Que ela cresça, que o Botafogo cresça e que todo mundo saia ganhando, certo? Torcida feliz, o time ganhando dinheiro, a Volt também crescendo, enfim, ganha-ganha para todos os lados. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito dessas informações? Quero saber sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E eu te peço novamente, se inscreva no canal. Acompanhe a gente também lá no Spotify, no Twitter, no Instagram. Enfim, tem Fala Fogão pra tudo quanto é lado. Um grande abraço e até a live de logo mais.